Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Nós estamos voltando nesse vídeo hoje para finalizar o que nós conversamos ontem acerca do templo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram com questionamentos e até escandalizadas por algumas coisas que nós falamos. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que têm ouvido nossos vídeos ficassem cientes de que nós não estamos fazendo aqui apologia contra as pessoas que se reúnem em qualquer lugar. Mesmo porque o Evangelho nos fala da comunhão. Então ele fala que nós temos que estar em comunhão, para que possamos também perceber no nosso próximo as necessidades, as dificuldades. Então nós falamos também de orar um pelos outros, né? Fazer a verificação daquilo que nós podemos aproveitar como momento de reflexão, ensino e até mesmo pelas questões materiais, de ver a necessidade de cada um, conforme está precisando, faltando, a gente poder então compor essa questão da preocupação com as questões das necessidades humanas. Mas o que eu quero dizer para vocês é tentando desvincular todo aquele processo que eu expliquei ontem do que o Evangelho diz que nós devemos fazer em nossas reuniões. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: igreja, pessoal, é aquela pessoa que, uma vez tendo a revelação de quem Jesus é, se torna participante e testemunha da verdade que ela defende, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou. O Evangelho, na sua essência, na sua base como manifestação de pregação, tem a ressurreição como boa nova. É disso que nós estamos tratando o tempo inteiro quando nós falamos do Evangelho. Então, voltando, igreja, reunir igreja é reunir pessoas. Igreja, da onde vem a palavra congregar. Então nós falamos de temos que nos reunir, temos que congregar. Esta é a palavra que deve ser usada. Para tentar desvincular do termo prestar culto, reunir no templo, para tentar desvincular um pouco disso, porque automaticamente a gente acaba levando a nossa mente para aquelas questões do judaísmo, e isso tem atrapalhado muito as pessoas na sua, vamos dizer assim, no seu relacionamento entre pessoas e no seu relacionamento com Deus. Porque tudo que vem do judaísmo, meu querido, cria essa questão institucional, onde tem que ter pessoas que governam sobre outras, e aí tem que ter pessoas que têm cargos mais importantes do que outros, e aí entra toda aquela questão humana que Jesus vem e começa a desfazer dos seus próprios discípulos quando eles começam a perguntar quem é o maior dentre nós, aquele lá não segue conosco, que é toda essa patifaria que a gente vê por aí de pessoas que fazem contendas e guerras acerca de lugares de culto ou onde elas frequentam. Ah, minha igreja é certa, a tua não é. Então, enfim, isso tudo é para acabar. Esse vídeo, na verdade, é para desconstruir essa mentalidade. Claro que nós devemos congregar, e para isso aí existe até uma igreja no Brasil que eu acho que entendeu perfeitamente isso. Eu não estou defendendo aqui essa igreja, nem dizendo que ela é a igreja verdadeira, não é disso, mas essas pessoas que eu vou citar aqui, eles entenderam isso que eu estou falando hoje, que é justamente a Igreja Congregação Cristã do Brasil, porque é isso que deveria ser, congregar os cristãos no Brasil, ou do Brasil. Então, mas infelizmente eles também perderam a questão de congregar com todos, né? E passaram a ser também alguns aí com a mentalidade sectarista, ou seja, são taxados como seita, infelizmente, porque daí eles começaram a arrogar para si verdades como, por exemplo, só a igreja deles pode salvar, e só o batismo deles pode salvar. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito dessa questão aí. Meu papo com você aqui é outro, e é só para finalizar o que eu disse ontem acerca do perdão. E eu acho que tem muita gente que ficou preocupada. Roberto falou assim: puxa, o perdão veio através do sacrifício de Cristo e toda a humanidade está perdoada. Então assim todo mundo será salvo?
Querido, eu não disse isso em momento algum. O que eu falei é que Deus está reconciliado com todo ser humano através do sacrifício de Cristo. É através da cruz e do que Cristo fez na cruz que a graça nos foi demandada, ou seja, nós tivemos acesso à graça, ao perdão eterno. Agora, o que faz uma pessoa ressuscitar para a vida eterna? A fé. Não é o perdão que faz isso. O que faz a pessoa ressuscitar é a fé. O que eu quero dizer com isso são coisas, por exemplo, como... Eu sempre debati isso com algumas pessoas e discuti isso. Um contraditório acerca do que se prega. Afinal, se Deus perdoou a humanidade através do sacrifício de Cristo, por que existe o inferno como castigo? Ou o lago de fogo e enxofre para a penitência das almas que não se arrependeram? Eu acho um contraditório aplicar o inferno dessa maneira. Por que eu acho um contraditório? Porque uma vez que a dívida está paga, uma vez que os pecados foram perdoados, purgados, expiados, e uma vez que o castigo acerca dos pecados recaiu sobre Jesus, como eu ainda posso ser punido por uma coisa que já foi quitado, perdoado? Como é que eu posso ser cobrado por isso? Então veja bem, é aqui que eu quero terminar o assunto. Perdoado todos nós estamos, mas a nossa alma, ela é eterna. E ela está dentro de um corpo que é matéria, e essa matéria se dissolve pela sua incapacidade de permanecer. As células acabam se degenerando, vira pó. Ninguém vive para sempre, vai virar pó. E a alma, para onde ela vai? Essa é a questão. A justificação pela fé, aquela que nos traz a redenção, a ressurreição, ela é feita mediante o que você ouviu e creu do Evangelho. Então não estamos aqui atribuindo ao perdão dos pecados o acesso à glória eterna. Nós estamos atribuindo à fé o acesso à glória eterna. Não é por causa do perdão que nós temos acesso à vida eterna. Não, não é por causa do perdão. A vida eterna, o acesso à vida eterna é feita mediante a fé. Fé no que Jesus fez na cruz. Fé no que o seu sangue representa para mim. Fé no que Deus concedeu à humanidade, perdão. Fé de que há uma vida após a morte. Fé de que há um corpo glorificado esperando pela minha alma. Tudo isso só é possível se houver fé. E a fé manifesta toda a obra de Deus na minha vida, que é o amor. Por isso se diz em Tiago que a fé sem obras é morta, porque aquele que se diz crer em Deus, que é amor, como pode manifestar a sua fé através de ódio, através de brigas, de contendas, de rixas, de porfias, de inveja? Como que ele vai manifestar a sua fé através de desentendimentos que geram preconceitos, que geram inimizades? Como ele vai manifestar a sua fé através então dessas atividades que não procedem do amor? E ainda dizem que estão fazendo algumas coisas nesse sentido em nome de Deus. É disso que eu estou falando. Então quando uma pessoa é invadida pelo Espírito Santo de Deus, porque ele acreditou, ele creu no Evangelho, isso já é algo que o faz transcender, a mente dele já começa a pensar com a mentalidade da eternidade, não com a mentalidade das coisas que serão temporais. Então tudo aqui fica relativo. Tudo que nós estamos vivendo nesse tempo presente fica relativizado. Por quê? Porque não é isso que me aguarda. Eu estou para além disso. Minha vida está para além do que é material, físico, temporal. A minha vida, a qual eu sei que tenho vez agora por Cristo, está para além disso aqui. E por que eu vou fazer disso aqui uma batalha, uma guerra? Então eu vejo muitas vezes em fórum de debates as pessoas guerreando para defender Deus, para defender a Bíblia, a Escritura, a letra.
dizendo que a letra não é, que não tem erro na Bíblia. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir a consciência. Para qualquer pessoa que lê a Bíblia com ou sem entendimento do Espírito, com ou sem entendimento teológico, vai perceber que ela tem erro e que tem contradição, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui no século XXI, acerca de um escrito de séculos atrás, que já passou por mão de copista, já teve erro, já teve acréscimo, e tudo isso já mais do que comprovado e aprovado, testificado pela ciência e pelos próprios pergaminhos que ainda existem daqui ou ali, que diferenciam então entre si por algumas questões que a gente já sabe aí, principalmente do Evangelho. Então eu não quero discutir a letra, eu quero ficar com o espírito dela, porque o espírito que intuiu quem escreveu é o mesmo. Um espírito que colocou na mente do ser humano escrever toda a verdade acerca de nós, e de Deus, e de Cristo, ainda é o mesmo para atuar em mim, acerca de quem eu sou, me mostrando quem eu sou, e apontando para Cristo, ou seja, o alvo de quem eu devo ser. É só isso que vai prevalecer. Voltando à questão então, o perdão coloca você, ou qualquer pessoa, na glória eterna? Não, não coloca. O que te coloca na glória eterna é você crer no perdão. Só para você poder entender assim mais facilmente, vamos supor que você está ferrado financeiramente. Ferrado, muito bem. Mas alguém deposita 2 bilhões de dólares na tua conta. E você não quer acreditar que esse dinheiro está lá. Aí alguém fala assim, não, eu posso provar, vamos ao banco, eu provo para você que esse dinheiro está lá. Aí esse dinheiro é mostrado a você pelo aquele valor lá no teu saldo bancário, e você fala assim, mas esse dinheiro não é meu. Alguém o colocou aí, mas ele não é meu. Eu não vou botar a minha mão nisso, porque isso não me pertence, isso não é meu. E aí você fica com 2 bilhões de dólares na conta sem pôr a mão. Por quê? Porque você diz que aquilo não te pertence. Assim as pessoas fazem com o perdão de Deus. Deus perdoou toda a humanidade, mas as pessoas não querem se apropriar disso. Sabe por quê? Porque elas não querem perdoar o seu próximo. Porque se elas quiserem o perdão de Deus, automaticamente elas vão ter que colocar a humanidade inteira perdoada também. Porque se elas quiserem se apropriar do perdão divino, automaticamente elas também vão ter que perdoar aos homens as suas ofensas. Porque tudo que você ligar na terra acerca do perdão está ligado no céu, porque Deus já fez isso por você. Mas tudo que você desligar na terra acerca do perdão, automaticamente você é desligado do céu acerca do que Deus fez por você. Então veja como as chaves do céu ficam na mão daquele que crê no Evangelho. As chaves do inferno estão na mão de quem crê no Evangelho. Por quê? Porque é você quem determina para si a abertura ou o fechamento dele para a tua alma. Por que você que determina? Porque se você foi perdoado, automaticamente você perdoa toda pessoa que lhe ofendeu ou que lhe causou algum prejuízo. Se você não faz isso, você não consegue trancar a porta do inferno. Ou melhor dizendo, você não consegue abrir a porta do inferno para você sair de lá. Porque quem não perdoa fica amarrado. Esse processo é um processo de alma, tá, queridos? Um outro vídeo eu faço acerca do que seja a palavra inferno ou sepultura, mas aqui só para que você entenda. Um estado de aprisionamento da alma que não consegue perdoar o seu próximo devido a um agravo, ofensa, prejuízo causado. E no entanto, Deus, olhando para nós, não se limitou ao tipo de pecado e nem quantas vezes pecamos, mas ao contrário, colocou sobre Jesus tudo aquilo que diz respeito ao meu pecado como castigo, como condenação. Jesus recebeu isso no corpo dele, foi a forma como agradou a Deus a punição do meu pecado. Então quando você olha para todo aquele processo via crucis que aconteceu com Jesus, é mais ou menos o que Deus queria fazer com você e comigo. E você fica com pena de Jesus, né?
né? E não se olha no espelho para ver que aquilo ali é a sua condenação, a minha condenação. Então recaiu sobre ele, a ira de Deus recaiu sobre Jesus, a justiça de Deus recaiu sobre Jesus, a justiça de Deus sobre o pecado da humanidade inteira recaiu sobre Jesus. E ele lá na cruz expiou todo o pecado. Então, finalizando, para esse vídeo é bem curtinho, o perdão não dá acesso à glória e à vida eterna. O perdão dá acesso à reconciliação. Está reconciliado com Deus? Beleza. Não há mais condenação acerca do teu pecado. Ótimo. Mas e para ressuscitar? Como é que faz? Você tem que crer. Porque o justo viverá da fé. E aquele que crê no Evangelho poderá ressuscitar mediante a fé. E é disso que nós estamos tratando aqui. Ok? Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.